Olá, doutoras! Olá, doutores! Ser advogado neste século XXI não está sendo fácil. Até o fim dos anos 90, para um advogado bastava cursar os 5 anos da faculdade, passar no exame da ordem e já estava pronto para se dedicar à carreira e advogar, né? Alguns advogados ainda faziam pós-graduação ou até mesmo MBAs para conquistar uma especialização extra. E se encerrava mais ou menos por aí. Olha, eu não estou menosprezando todo o esforço envolvido que existe nessas graduações, ok? Nesses exames todos. Eu sei muito bem a quantidade de energia, de tempo que é necessário investir para conquistar tudo isso. Realmente não é fácil mesmo. Mas a minha provocação aqui é que tudo isso não basta mais para exercer a profissão de advogado atualmente. As transformações no mercado jurídico, elas não param de bombardear os operadores do direito por todos os lados. São muitas novas boas práticas, conceitos e tecnologias reunidas todas num grande balaio que acabou sendo denominado de Advocacia 4.0. E essa Advocacia 4.0 é basicamente a representante da transformação digital no universo jurídico. Então, se você não confia muito no que eu estou falando aqui, dá uma olhada nas notícias, nos artigos dos principais portais jurídicos. Veja lá que esses assuntos eles estão sendo tratados no meio lá das notas e notícias sobre jurisprudências e súmulas. Eu até te afirmo isso porque eu frequento, eu consumo esses portais regularmente e eu vejo que essas informações estão lá, né? Todas essas novidades estão lá. E entre tantas novidades surgindo nesses últimos anos, talvez o legal design seja o que soa mais estranho para os advogados, sobretudo os mais antigos, né, que possivelmente iniciaram redigindo petições e diversas peças jurídicas nas máquinas de escrever, né, o pessoal tinha super orgulho daquelas Hamilton elétrica e tudo mais. Mas eu vou te dizer que, apesar de soar estranho, o legal design é um caminho sem volta, pois é o futuro da produção jurídica. E isso está acontecendo de cima para baixo e de baixo para cima. Então eu vou te explicar nesse vídeo os motivos de toda a importância do legal design. Como tudo que compõe a transformação digital, o legal design não é um conceito simples de se definir com uma definição exata e absoluta, né? A complexidade é a característica primordial dessa nova era. E eu não pretendo tentar lapidar uma definição única, exclusiva para esse movimento. O que eu vou aqui é delinear alguns conceitos, definições diversas que já estão sendo trabalhadas e que chegaram até aqui no que hoje está se trabalhando com legal design. E ao mesmo tempo, sempre lembrando que o legal design ele é uma disciplina e uma mentalidade. Então, começando lá do princípio, o que é design? Eu acho que é importante trabalhar isso porque o próprio termo design já não é muito bem entendido na sociedade em geral, quanto mais no meio jurídico. Então vamos voltar lá no início da Revolução Industrial. Até meados do século XVIII existia o ofício de Arts and Crafts, que basicamente consistia no papel dos artistas e artesãos realizando algumas atividades que em alguns momentos tinham conotação comercial. Isso porque lá no início do século XVIII já estavam acontecendo as rotas comerciais, né? Não sei se você lembra das aulas de história. E aí a Revolução Industrial ela trouxe uma divisão entre a função do artista, que trabalhava a arte pela arte, e o artesão, que ele passou a ter um propósito de trabalho mais comercial. E aí foi nesse contexto que começou a surgir a ideia do design. Tecnicamente falando, o design ele pode ser traduzido como projeto. Tá? E o projeto, consequentemente, ele precisa ser planejado para que ele seja colocado em prática.
As primeiras manifestações de design propriamente dito, elas começaram a ser observadas em 3 grandes movimentos: na doutrina da Gestalt, no movimento do construtivismo russo e na famosa escola Bauhaus. Tudo isso estava fervilhando, era uma efervescência cultural que estava acontecendo lá na década de 1910. Esses movimentos todos eles aconteceram ao longo da década de 1910. E aí foi com isso que nasceu o design gráfico. Então, com o passar do tempo e com a evolução do conceito de design, foram surgindo diversas especializações, como, por exemplo, o design de móveis, design de produto, design de interfaces, design de ambientes, design de moda e alguns outros que são até um pouco forçados, eu não vou comentar aqui. Eu gosto de resumir o assunto de uma forma bem empírica. Eu considero o design como um equilíbrio entre forma e função. Para explicar melhor isso, eu vou trazer um exemplo que todo mundo conhece, que é uma cadeira, né? A cadeira ela tem uma função, que é de se sentar, e ela tem uma forma, que é basicamente composta de assento, encosto e 4 pernas. Tá? Eu estou dizendo basicamente porque, dependendo do designer que projetou essa cadeira, ele tem a liberdade de brincar um pouco com essa forma. Ele pode fazer o assento um pouco diferenciado, o encosto, né, fora dos padrões, ou até não ter encosto. Ele pode até brincar com o número de pernas, em vez de 4 pernas, ter 3 pernas. Enfim, por mais que ele brinque com a forma, a função ela continua sendo percebida por quem vai usar aquela cadeira, né? E a função qual é? É sentar. Então, por que eu digo que é o equilíbrio? Porque se o designer mexer demais na estética, ou seja, na forma, ele vai perder, ou ele vai perder a função, ou ele vai perder a percepção da função, ou seja, quem olhar para aquele objeto não vai entender que aquilo é uma cadeira e obviamente não vai entender que aquilo tem uma função de se sentar. Tá? Então esse é o que eu digo, que existe um equilíbrio entre função e forma, que é o que define o design. Okay? Entendido isso, foi acontecendo um aprimoramento do design, como eu falei, ele foi se estendendo para outras áreas. E aí a evolução acelerada de tecnologia que teve na segunda metade do século XX, ela trouxe um recurso novo para o ser humano, que era a interação com telas de dispositivos eletrônicos. E aí, desde os mainframes, né, aqueles computadores gigantes que ocupavam uma sala inteira, passando pelos computadores pessoais e passando também pelas agendas eletrônicas e pelos pagers, quem tem 20 e poucos anos nem sabe do que eu estou falando, passando também pelos videogames, pelos terminais de teleentendimento, que já tem algumas gerações, enfim, passando por tudo isso, a gente chegou nos smartphones. E aí, isso tudo representa o quê? Uma série de dispositivos que exigem que a gente esteja lidando com interfaces. Então, lidar com interfaces se tornou uma realidade inevitável. E aí surge também o conceito e a própria disciplina de Graphic User Interface, ou interface gráfica de usuário, que ela anda de mão dada com a User Experience, ou seja, a experiência de uso. Essas duas disciplinas, elas se dedicam a quê? A prestar atenção em como as pessoas utilizam as coisas, de modo geral, e como elas lidam com os sistemas e essas interfaces das coisas. E aí, a partir dessa observação, que ela pode ser heurística ou por recursos tecnológicos, vão ser propostas otimizações que facilitem e simplifiquem a experiência de uso desses dispositivos, ou seja, a experiência de uso, né, em lidar com as interfaces. Tá? Em meio a toda essa aula de história que eu acabei de discorrer aqui, ainda existe um capítulo que eu não posso deixar de falar, que é o conceito de multimídia, que foi trazido pela informática lá no fim dos anos 80 e começo dos anos 90, principalmente nos anos 90. O conceito de multimídia ele nos brindou com, entre outras tantas coisas, com as apresentações de slides, as famigeradas apresentações em slides.
No início, elas eram, né, os recursos eram muito precários e a inexperiência dos usuários, né, as pessoas que começavam a fazer aquelas primeiras apresentações em slides não tinham nem noção estética, nem noção de como usar a ferramenta e principalmente o desconhecimento disso tudo e a ausência de referências, né, para construir apresentações daquele tipo, porque não existiam apresentações multimídias ainda, então não tinha referência. Enfim, tudo isso fez com que aquelas primeiras experimentações de apresentações, slides, fosse um festival de exemplos constrangedores, para não usar palavras mais depreciativas aqui. Ainda que existam até hoje algumas dessas apresentações constrangedoras, né? Mas vamos pular essa parte. No entanto, tudo isso evoluiu e até essa atividade de apresentações multimídia, ela buscou uma premissa que se chama de apresentação no estado da arte. E isso quer dizer o quê? Ela evoluiu para que o aspecto estético seja muito valorizado por essas apresentações e ao mesmo tempo consiga executar a função comunicacional e muitas vezes até de ensino, né? uma função didática. Então tudo isso evoluiu junto com os recursos tecnológicos e com o melhor aproveitamento dos recursos de apresentação. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tudo isso aqui que eu falei foi o caminho para se chegar no conceito de design thinking. E o que é isso? Como a gente viu, o design é um projeto que precisa de recursos e de planejamento para ser desenvolvido. Mas não é um projeto frio. Afinal, o conceito original, né, lá do design gráfico, ele inaugurou a forma visual de pensar e de planejar. E aí, antes de gerar ativos como logotipos, interfaces e identidades visuais, o design gráfico ele trabalha com rascunhos, com sketches, com esboços, com layouts, né? É o que o designer faz até chegar no produto acabado que ele tá projetando. Ou seja, a atividade do design ela exige criatividade e experimentação gráfica. São essas duas atividades, a criatividade e a experimentação gráfica, elas são a base primordial na proposição de soluções através do design. E aí foi buscando essa maneira visual e gráfica de pensar, que é típica, né, dos designers, que inspirou os profissionais de gestão e de inovação. Então, se o cérebro humano é multidisciplinar, nada mais natural do que utilizar ferramentas e recursos variados e criativos, né, recursos gráficos, para usar isso para pensar nos problemas. E se o ser humano é naturalmente gregário, então nada mais natural do que desenvolver métodos coletivos e colaborativos para identificar as barreiras e aí sim propor e desenvolver soluções. E aí, com isso tudo, nós finalmente chegamos no conceito de legal design. Entender esse conceito de design thinking, que as empresas começaram a trabalhar, e trazer ele para o direito, sinceramente, foi um passo curto. Não precisou de grandes esforços. As bases já estavam formadas, então por que não levar tudo isso para a prática jurídica? Faz todo sentido. Por quê? Afinal, toda peça jurídica ela tem uma função comunicacional e ela precisa ser compreendida, ou seja, ela precisa ter uma forma para ser compreendida. E a forma a gente pode partir desde as normas ABNT, expandindo isso para outros tipos de formatação. Mas, seguindo essa lógica, a professora Margaret Hagan, lá da Universidade de Stanford, né, da Law School de Stanford, ela desenvolveu esse conceito quando ela publicando o livro Law by Design. E aí surgiu esse conceito de legal design, que, na visão dela, é um método que é o que vai ser aplicado, né, é o método ideal de ser aplicado para as peças jurídicas. Por quê? Segundo ela, o legal design é um método visual e criativo, é um jeito visual e criativo de pensar,
e é muito bem utilizado para tornar os serviços jurídicos mais humanos, mais utilizáveis e mais acessíveis. Basicamente é uma forma de repensar como são entregues os produtos e serviços na área jurídica. Isso porque o legal design ele prioriza o ponto de vista dos usuários da lei. Ou seja, não são somente os advogados e juízes, são todos os cidadãos comuns, consumidores, empresários de diversos portes que eventualmente precisam consumir esse tipo de conteúdo para alguma demanda, alguma necessidade que ele tenha. Então você percebe que essa proposição da professora Margaret é exatamente o oposto do que se pratica hoje, onde o foco do conteúdo jurídico ele está nos advogados e juízes, e ele se apresenta pouquíssimo amigável para as pessoas leigas que não entendem o juridiquês. E aí toda inovação que proporciona uma melhoria incremental, ela tem que possuir alguns objetivos reais que conduzam a resultados melhores. Senão, não vale a pena aplicar essa inovação, né? No caso do legal design, sem sombra de dúvida, o objetivo primordial é ajudar o indivíduo leigo a consumir e se informar sobre o conteúdo jurídico que, eventualmente, ele precise. Uma vez que todos os tipos de usuários do sistema jurídico possam se beneficiar de compreensão total daqueles assuntos, né, que eles precisam se informar, toda a sociedade se beneficia mutuamente. De outro lado, não são somente os cidadãos comuns que precisam. Do lado do advogado, os sistemas, programas e aplicações jurídicas, eles também precisam partir dessa premissa de que eles precisam de interfaces e de recursos amigáveis para entender aqueles sistemas e programas que eles utilizam no dia a dia. E aí, quanto mais amigáveis e empíricos forem esses ambientes, essas interfaces computacionais e de diversas tecnologias, melhor. Maior vai ser a produtividade dos operadores de direito quando vão utilizar todos esses sistemas. E aí sempre vem aquela pergunta, né? Sempre que uma tecnologia nova aparece, vem aquela pergunta: para quem se aplica esse negócio? No caso do legal design, a resposta é muito simples: a todos os operadores do direito e também os stakeholders, né? Isso significa o quê? Advogados autônomos, escritórios de advocacia, departamentos jurídicos, mas também do outro lado, como eu falei, tem dois lados. Do outro lado seriam os próprios designers, desenvolvedores de software, especialistas em user experience, gestores de projetos, enfim, qualquer profissional que esteja envolvido direta ou indiretamente em algum fluxo de trabalho sobre produção e comunicação jurídica. Normalmente, mas não obrigatoriamente, a implementação do legal design envolve uma equipe multidisciplinar. Mas esse tipo de estrutura, obviamente, só vai ser viável para escritórios de médio e grande porte. E aí vem a questão. A ideia de toda inovação é que ela não seja restrita a um grupo pequeno. Se um método inovador acaba segregando boa parte do universo que ele poderia beneficiar, e aí isso acaba não sendo uma inovação útil, né? Então, toda aplicação de legal design ela tem que propor métodos de implementação mesmo para advogados autônomos ou escritórios pequenos que vão desenvolver essas habilidades necessárias através de estudos de autocapacitação, né? As habilidades necessárias para isso se dividem em dois grupos majoritariamente, que são as habilidades técnicas e as emocionais. E elas dizem respeito, obviamente, tanto aos especialistas naquelas equipes multidisciplinares, quanto também aos advogados que vão se propor a aprender por conta própria. Então, de um lado, das habilidades técnicas, que são chamadas das hard skills, a gente pode enumerar os conhecimentos, principalmente do método Design Thinking,
da prototipação, conhecimento sobre design gráfico, storytelling, gamificação, gestão de projetos e até eventualmente programação, depende do tipo de projeto que a gente está falando. Já as soft skills, né, que são as habilidades mais humanas e emocionais, a gente considera a empatia, que é a entender o ponto de vista do outro, né, saber se colocar no lugar do outro, ou seja, no lugar de quem está sendo impactado pelo problema, ou no consumidor daquele conteúdo jurídico. A gente lista também, como soft skill, a criatividade, a curiosidade, o espírito colaborativo, a visão crítica e a disposição de correr riscos. Então, as empresas, escritórios que ainda funcionam naquela gestão de comando e controle vão ter dificuldade de se adaptar a todos esses métodos novos. E aí, reiterando que ambas essas listas de habilidades, né, as hard skills e as soft skills, elas valem indiferentemente, seja para as equipes multidisciplinares que vão abraçar os projetos, mas também valem para indivíduos autônomos, né, advogados autônomos, que não precisam exatamente desfrutar de todas essas habilidades, mas apenas daquelas que forem mais relevantes para a realidade de cada um, né? Já existem muitos cursos, livros e outros recursos aí para adquirir conhecimento sobre isso. A última questão sobre a aplicação do legal design é como o escritório pode implementar. E aí eu vejo pelo menos 3 opções aqui. O escritório pode reunir, como eu já falei, uma equipe multidisciplinar interna. Então, entender quais são as skills de cada um que vai compor essa equipe, as funções de cada um dessa equipe e montar uma equipe interna. O escritório pode também contratar uma consultoria atrelada a treinamento dos colaboradores para fazer com que o legal design seja implementado. E aí, dependendo do tamanho do escritório, pode começar com um departamento específico, né, transformar um squad, um lab, ou, dependendo do porte, já começar com o escritório inteiro. E por último também, a gente sempre lembrando do advogado autônomo, que eventualmente vai se capacitar sozinho, e essa última opção, mais comum para pequenos escritórios, né, ou para os autônomos, como eu já falei, ela é totalmente viável, né? Eu quero frisar que ela é totalmente viável. Seja qual for o caminho escolhido, o mercado dispõe de muita literatura de qualidade para essa autocapacitação. Enfim, bem como consultores e até cursos especializados nisso. A questão é, o legal design, ele já é uma realidade, ele já está acontecendo. Existem notícias por aí de juízes que estão mandando voltar peças jurídicas, petições, para ser melhor estruturada, mais compreensível. Tá? Então isso, de uma certa forma, já é uma exigência de legal design por parte dos tribunais. Muitos escritórios já estão praticando isso. E uma vez que a sociedade, de um modo geral, está mais conectada com as questões jurídicas, né? Deixou de existir aquele gap enorme que existia entre o mundo jurídico e a sociedade. Muitas das coisas que estão acontecendo hoje fazem com que que essa distância diminua. Então o legal design é extremamente necessário para que todo cidadão possa compreender uma comunicação jurídica, né? Então, se você já está conseguindo entender isso, já está começando a praticar, parabéns! Seja bem-vindo a este mundo de grandes e novas inovações no mercado jurídico.